Pessoal, completando o nosso mapa mental aqui, a gente vai falar um pouco sobre aplicação, tá? As áreas de aplicação são várias, tá? Eu tenho, por exemplo, manutenção, tá? Desenvolvimento de produto, manutenção também é chamada de confiabilidade, tá? Vocês podem olhar esse termo também, confiabilidade. Desenvolvimento de produto, então gestão, por exemplo, gestão de linha de produção, tá? Gestão de produção, entre outros, tá bom? O que é importante entender? A estrutura do FIMEA para cada um desses sistemas, dessas aplicações, basicamente é o mesmo, tá? Você identifica a falha e depois você trabalha com os conceitos quantitativos para não só identificar, mas priorizar para que eu saiba por qual risco eu devo começar a solucionar, tá? Mas, para cada tema, tem suas tabelas de referência próprias, tá? Opa, beleza. Tá? O que eu quero dizer com isso? Apesar do formato ser parecido e a gente pode colocar colunas diferentes lá na tabela do FIMEA, mas a lógica é sempre essa: uma análise preliminar do risco e dos conceitos quantitativos. As tabelas... Perdão, gente. As tabelas de referência são tabelas para cada tema, tá? Então, as tabelas de manutenção, elas têm índices correlacionados a fatos observáveis diferentes do que as tabelas de desenvolvimento de produto, tá? As tabelas de gestão da produção, por exemplo, voltado para a segurança do trabalho, ela tem tabelas próprias. Então, você sempre tem que fazer um trabalho de entender qual é a tabela que você vai usar, qual é a tabela que é lógica para o seu caso, tá? E outra coisa também é que cada tema tem um foco, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês verem como o foco pode ser diferente. Por quê? Quando você está falando de um FIMEA aplicado à manutenção ou confiabilidade, você está falando de um FIMEA aplicado a uma máquina ou a um processo. Então, todos esses índices, severidade, ocorrência e detecção, é pensando, por exemplo, severidade é a severidade que vai acontecer no processo, quanto que aquela falha vai ser danosa ao processo. Quando você está falando, por exemplo, de segurança do trabalho, você está falando de analisar um processo, mas o quanto que aquela falha vai ser severa ao usuário do processo, tá bom? Então tem essa pequena diferença aí. Então, por exemplo, quem vai fazer FIMEA para desenvolvimento de produto, acaba que pode fazer 2 FIMEA se quiser. Pode fazer um FIMEA pensando no produto e um FIMEA pensando no usuário do produto, tá? Então nisso aí fica uma discussão bem rica, tá? 2 tabelas com a mesma ferramenta, com focos totalmente diferentes, tá bom? Então vou dar bastante ênfase nisso aí para quem está pensando em desenvolvimento de produto, tá bom? O que a gente pode falar mais sobre isso? Tabelas de manutenção e confiabilidade tem tabelas aqui nos autores, né? O Stamatis, o McDermott. Tem o manual da Ford Company, né? Ford, a fabricante de carros, que tem tabelas de, por exemplo, de ocorrência de falhas com dados de laboratório, uma estatística bem rica. Então, sempre lembra disso aí, tá? Usar as tabelas corretas, tá? E entender o que você está estudando. Se você está estudando a falha em relação ao equipamento ou se você está estudando a falha em relação ao usuário do equipamento, tá bom? Vou dar um exemplo.
Severidade da falha do martelo, da cabeça do martelo saindo do cabo, tá? Para o equipamento, é uma severidade alta, porque é muito próximo de 10, porque a falha acaba fazendo o equipamento perder a sua função, tá? Vou dar um outro exemplo. Uma caixa de marcha de um carro. Se uma engrenagem de uma caixa de marcha quebra, tá? O carro ele vai parar de andar, concorda? Então é uma falha severa, porque aquele equipamento vai perder a sua função, tá? Se eu estiver falando, por exemplo, de segurança do trabalho, a cabeça do martelo saindo do cabo, qual é a severidade? A gente falou até que pode cegar o colaborador, né? Então é uma severidade alta. Pensando em segurança do trabalho, vai criar uma condição muito perigosa para o trabalhador, tá ok? Então lembra sempre disso aqui, tá bom? Pessoal, vou deixar agora o mapa mental por inteiro aí, certo? Espero que vocês tenham gostado da discussão. Agradeço a paciência de vocês e qualquer melhoria que vocês estejam visualizando nisso aí, a gente pode discutir e melhorar nos próximos vídeos, beleza? Então agora vamos para a aplicação do FIMER, beleza? Até a próxima.